É isso aí, gente. Então, nós já vamos iniciar, né, como já foi aqui apresentado, inicialmente agora com a fala da doutora So Young Lee, né? Ela é neurologista e estará falando aqui um pouquinho para a gente aí sobre autismo, saúde e canabidiol, né? Obrigada, gente, pelo convite. E convido a todos que estão andando por aí a se sentarem. Tem lugar para sentar. Quem estiver cansado de ficar em pé, finge que está assistindo a palestra, fica sentadinho aí. Passa aí no kombucha, pega um chazinho, vem aqui, senta. Então, convido a todos que estão presentes, né, no evento para sentarem aqui e ouvir um pouquinho de autismo. É coisa rápida, tá? 20 minutinhos. É um movimento importante que a gente tem observado. Infelizmente, eventualmente eu tenho o desprazer de ler ou ouvir comentários do tipo: daqui a pouco todo mundo vai ter déficit de atenção e autismo. Todo mundo quer ficar atrás de um rótulo de autista para ter algum benefício. Então, isso é de uma crueldade tamanha e de uma insensibilidade. Eu ouço psiquiatras renomados, neurologistas renomados falando isso, falando: olha, o paciente veio aqui falar, olhando no meu olho, que ele tem autismo. Só porque olhou no olho não tem autismo. Bom, no final eu vou lançar um questionamento para vocês que vai explicar o meu posicionamento quanto a isso. Eu acredito, e existem várias referências indicando que houve um aumento no diagnóstico de autistas. Tá. Houve um aumento porque o sarrafo abaixou, os critérios mudaram um pouco, mas também por quê? Uma pessoa com autismo leve, e a gente sabe que o autismo tem um caráter genético, vai se casar e vai ter mais 1 ou 2 ou 3 filhos autistas, leves ou moderados. E cada um deles vai se casar e vai gerar mais filhos autistas. É uma progressão geométrica. É natural que isso aumente com o tempo. E o modo de vida também favorece isso. Bom, isso foi só um prólogo, uma enroladinha para o pessoal poder se ajuntar aqui. E vamos começar com a nossa conversa. Vou focar um pouco mais no uso da cannabis, que é uma alternativa assim, muito relevante para tratar os sintomas do autismo. Bom, apresento para vocês a flor, a inflorescência da cannabis sativa. Então, para quem não sabe, o que a gente usa farmacologicamente e até recreativamente não é a folha, é a flor. É uma flor diferente, por isso muitos falam que é uma inflorescência, e é uma planta muito rica. Ela é fonte de várias terapias possíveis. Ela também serve para tecidos, para papéis, é uma alternativa sustentável no lugar da plantação de eucaliptos. Então, ela é uma fonte de uma riqueza grande. Ela é rica em várias substâncias. Então, as principais são CBD. Toda vez que vocês forem ler no Google, vocês vão ouvir muito falar de canabidiol, que é o CBD, do THC, que é o princípio ativo da maconha, da cannabis sativa. É o que vai dar a alteração mental, o bem-estar. Em algumas pessoas, ele vai ter um efeito contrário, vai ter um efeito de agitação, né? Então, nem todo mundo consegue usar recreativamente a cannabis sativa. Então, isso vai explicar algumas reações indesejáveis, mas, graças a Deus, são raras. E temos terpenos e flavonoides. Alguém já ouviu falar de flavonoide? Está no vinho. Então, o vinho ele é rico em flavonoides. E tem um efeito cardiovascular protetor. Aí alguém veio e falou: não precisa beber vinho. Pode tomar suco de uva, que também tem flavonoide. Poxa, mas aí tirou a graça de tomar vinho, né? Porque ninguém fica feliz tomando suco de uva. Fica feliz tomando vinho, né? E a cannabis sativa também tem flavonoides. Inclusive, para quem não sabe, a cannabis sativa é prima do lúpulo. O lúpulo da cerveja. Só que ele não tem os mesmos efeitos, mas ele é da mesma família. É tipo coreano e japonês, entendeu? Não é a mesma coisa, mas tem uma similaridade. E os terpenos, como estão presentes no limão siciliano, na salsa, no coentro, na lavanda, e tem grandes propriedades anti-inflamatórias. Então, os terpenos são substâncias produzidas pelos vegetais, e elas estão presentes de forma rica no canabidiol. Aqui nós temos aquela flor que vocês viram no início da aula. A gente viu aqui vários estágios da flor. Nós vemos ela mais nova, no primeiro quadradinho, madura, e mais envelhecida.
Qual a importância de saber em qual estágio que ela está? Porque ela vai ter uma produção diferente de cada substância, de terpeno, de flavonoide, de CBD, de THC. Então, é uma coisa muito interessante. Quem aqui gosta de vinho? Eu já falei de vinho, né? De vinho, levanta a mão. Vinho, ótimo. E de café? Café está mais caro que vinho. Então, quem gosta de café e gosta de vinho, sabe que tem uma coisa chamada terroir. O que é terroir? Terroir é o conjunto de características de influências ambientais da terra, do homem, que vão definir a qualidade de um produto, como um vinho, um queijo, um café. Isso acontece com a cannabis sativa. Ela tem um terroir. Então, dependendo de onde você está plantando, de como você está plantando, de qual solo ou não, ela deve ser plantada longe de metais pesados. A gente tem que ter essa segurança. E isso vai explicar como que você vai escolher o tratamento com cannabis sativa. Eu falo muito de vinho, mas eu não sou sommelier, porque meu marido é um sommelier amador, né? Ele não é profissional. Então, ele fica falando, e alguma coisa entra na minha cabeça. E aí, numa das falas dele, peraí, cannabis sativa tem as mesmas características do vinho. Vocês sabem que vinho, vou falar de vinho de novo, tá? Porque vinho é uma coisa que todo mundo sabe, já sabe. O bom enólogo, o bom sommelier, ele não vai comprar de um supermercado qualquer. Ele vai comprar de uma loja em que vai ter certeza que vai ter uma refrigeração adequada, de que não veio no calor no caminhão, que a garrafa estava deitada lá, molhando a rolha e etc. A cannabis sativa é a mesma coisa. Tem o vidro certo, a cor certa do vidro, a temperatura, como que você vai armazenar, né? Então, isso vai explicar também como que você vai armazenar o medicamento cannabis sativa. E o uso clínico é muito grande. Sabe qual é o problema da cannabis sativa? É porque ela serve para quase tudo. Então, isso leva muitos profissionais a duvidarem da verdadeira eficácia. Nós temos resistência até hoje dentro da psiquiatria, da neurologia, da geriatria. Agora, por que eu escolhi prescrever cannabis? Porque chegou um momento que eu não sabia mais o que fazer com o paciente. E o médico, ele tem um compromisso com o paciente. O objetivo final é a cura. Tá, não dá para curar, mas eu tenho que dar um conforto para o seu problema. Eu não consegui trazer conforto, mas olha, eu estou junto com você. E eu vou brigar para achar uma saída. Então, o papel do médico é muito mais do que fazer uma consulta, de prescrever um medicamento. Eu prescrevi, não deu certo. Tá, mas a culpa não é minha. Mas eu estou com você. E eu vou com você até eu achar alguma coisa. Às vezes é difícil. E às vezes eu só vou conseguir tratar aquele paciente satisfatoriamente depois de 10, 15 anos. Então, teve uma paciente com dor de cabeça crônica que eu só consegui uma solução para ela 15 anos depois. Ela não me abandonou em 15 anos. E, finalmente, depois de 15 anos, eu consegui achar alguma coisa para ela. Então, é importante, eu tenho ex-aluno meu aqui, então é importante, o que eu falo para os meus alunos? Você pode até não acertar no tratamento, mas você tem que estar com ele. Ele quer receita de clonazepam? Dá. A vida dele é difícil. A vida dele não é como a nossa. A vida dele é difícil. Só quem tem alguém doente ou é doente sabe como é o sofrimento. E você vai negar uma receita de clonazepam? Não negue, principalmente se você estiver no SUS. Entendeu? Não tem problema. Doutora, mas se eu tomar a cartela inteira? Você escreveu lá, tome um comprimido à noite. Você vai certificar de que ele não tem ideações suicidas, você vai tomar os cuidados, vai anotar no prontuário e vai prescrever. Correto? Bom, então, o problema da cannabis é a sua solução. Ele serve para quase tudo. Dependendo da dose, dependendo da apresentação, dependendo de como você está tomando. Então, epilepsias refratárias, comportamento agressivo do autismo, dor crônica, ansiedade, insônia, doença de Parkinson, alguns sintomas da doença de Parkinson. Ele não cura a doença de Parkinson, nem cura Alzheimer, mas ele dá qualidade de vida. TDAH, como é que é o cérebro do autista? Gente, o que é o autismo? Temos muitas mães de autistas aqui, mas às vezes a própria mãe não tem noção do que é o autismo. Às vezes tem várias pessoas com autismo suporte 1 aqui, que vão parar e pensar, peraí, eu acho que eu tenho. Qual a importância de fazer o diagnóstico? Olha, o autista suporte 3, que é o mais grave, é fácil, qualquer um faz o diagnóstico, qualquer leigo faz o diagnóstico. E geralmente os autismos graves estão relacionados a problemas no pré-natal, no parto, então eles vão estar mais presentes ou em síndromes genéticas ou
nível psicossocial mais carente. Os autistas nível 1 e 2 vão estar mais presentes de uma forma mais difusa na sociedade, tá? O cérebro do autista funciona diferente. Então, todo estímulo vai ser uma agressão, ou quase todo. Cada autista é diferente do outro. Então, às vezes, o barulho incomoda, a textura do alimento incomoda, o toque incomoda, porque é um excesso de sensibilidade. E se você não faz o diagnóstico no tempo certo, o que a pessoa vai pensar? O problema sou eu. Eu sou um cubo que não encaixa num quadrado. A culpa é minha. Vem frustração, vem ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, adição a drogas ilícitas, álcool, cigarro, pequenos delitos. Então, você entra numa roda ruim, talvez até assim, por muito tempo. Às vezes, é bipolar, mas você vai ver, autista, grau 1 ou 2, que não foi diagnosticado. Quando a gente faz o diagnóstico no adulto, dá um alívio, tipo, tira um peso. A culpa não era minha. O pessoal me chama de seco, de mal educado, de grosso, pitizento. A criança tem TOD. Não é TOD, gente. Porque o TOD está relacionado com uma malcriação, uma falta de educação, não tem mãe, não tem pai. A culpa é sempre da mãe, né? Então, você acaba condenando aquela criança a um adulto infeliz. Ok? Opa. Bom, o que é o TEA, ou transtorno do espectro autista? É um distúrbio do neurodesenvolvimento, condições com características genéticas, tem uma base neurológica onde há uma alteração de pensamento, de percepção, tanto visual, auditiva, gustativa, tátil. Manifesta-se por dificuldades na comunicação, interação social e presença de comportamentos repetitivos. Então, existe um problema no circuito social. Então, as emoções básicas, o desenho Divertidamente, ele é muito positivo para explicar a questão da formação da memória das emoções. O autista vai ter dificuldade em reconhecer as expressões faciais. Então, ironias, deboche, muitas vezes não reconhece. Então, às vezes não adianta você tentar mostrar que está zangado para ele. Às vezes ele não vai entender que você está zangado. Às vezes ele não vai entender. Bonito, hein? Que bom que você gostou, né? Então, às vezes não se trata disso, né? A gente tem um problema num lugar chamado córtex frontal. O córtex frontal é o último a terminar de desenvolver. Ele termina de se desenvolver a 21 ou 25 anos de idade. Em algumas pessoas, especialmente do sexo masculino, nunca vão terminar de se formar, porque é o córtex do juízo. É o que dá o juízo, né? Tem gente que nunca sai da quinta série, porque o frontal ainda não formou total, né? É o que dá o senso de planejamento, de execução e de concentração. Por isso que muito autista tem dificuldade de se concentrar em coisas que não interessam, e existe uma coisa chamada hiperfoco, que é quando ele foca demais no que ele gosta, né? Eu sempre brinco que eu acho que o autismo tem a ver com o Y, do XY, né? Porque o homem geralmente está no mundinho dele. Lembra do pastor Cláudio falando da caixinha? Que o homem só tem uma caixinha, a mulher tem várias. Então é comum a mulher falar assim, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e o homem tá lá na TV ali olhando, e a mulher falando, aham. Então o homem é meio um pouco, né? Mas é brincando, mas é tipo isso de uma forma mais acentuada no autista. O autista tem interesses específicos, o cérebro funciona de uma forma hipersensorial e comportamentos repetitivos. Por isso que tem, às vezes, maneirismos, estereotipias. Então, você vê, os pais do Elon Musk tivessem batido nele, não tivessem reforçado as qualidades dele, se o pai do Messi não falasse assim, jogador de futebol não dá dinheiro, bate, vai estudar, você vai só estudar, você vai ser médico. Coitado, né? Ainda bem que ele não fez medicina.
Ele está lá ganhando dinheiro, lá jogando bola, porque o hiperfoco dele é o quê? A bola. Quando ele está ali na bola... Então, hoje, ele é um grande jogador. Não quero dizer com isso que todo autista vai ter um grande sucesso. Mas se você pegar o que ele tem de melhor e focar, aproveitar o hiperfoco dele, de repente você consegue fazer com que ele deslanche. E por isso que as escolas têm que ter essa percepção. Porque às vezes a criança, o aluno está tendo aquela crise de nervo ali, mas é porque a gente não fez o que ele quis. A gente não pode fazer tudo o que ele quer. Não pode. Mas tudo tem o modo de você lidar com aquela criança. Então, muitas situações poderiam ser contornadas se você tivesse. A gente vai ouvir a Deise falar daqui a pouco, ela vai falar da parte psicomotora, mas, assim, por isso que ela vai dar ênfase na questão da multidisciplinaridade. Os profissionais vão entrar com valores todos iguais, cada um como se fosse a Liga da Justiça, entendeu? A Liga da Justiça, cada um tem um poder. Né? O Super-Homem é forte pra caramba, o Flash é rápido e o Batman é rico. Então, vai ser tipo a Liga da Justiça, entendeu? Então, como que a gente vai usar cannabis? Aqui é uma explanação para familiares de autistas, temos profissionais médicos também, mas, basicamente, você vai ter uma melhora da ansiedade, melhora da insônia, da agressividade, principalmente. Então, eu ouvi alguém falando, que eu não lembro quem foi, que falou assim, eu nunca vi um autista que não melhorou nada com canabidiol. Reduz a frustração e a sensação de não pertencimento. Melhora o sono, melhora a ansiedade. Por que eu coloquei um ponto de ter alcançado a cognição? Muitos profissionais, neurologistas, vão falar, não se passa canabidiol com THC para criança. Não, isso é contraindicado. Talvez. Por quê? Muitos aqui já tiveram filhos que tomaram, ou irmãos que tomaram risperidona, quetiapina, olanzapina, aldol. O que eles vão provocar a médio e longo prazo? Obesidade, síndrome metabólica, aumento do risco cardiovascular. Com que coragem que alguém pode falar isso para mim? Olha, não vão passar canabidiol com THC, não, porque vai dar problema no futuro. Os antipsicóticos não dão, não? Fora o aumento da prolactina, outras questões de saúde. Então, assim, eu acho que é uma coisa que você tem que pesar. Posso manipular canabidiol? Não, não. Manipulado? Jamais. Posso entrar com uma liminar judicial para plantar em casa? Olha, eu não recomendo, tá? Dá tanto trabalho para você ter uma cannabis medicinal de qualidade que não compensa. Fora que eu acho que dá margem a não dar certo depois. Posso comprar de associações? É frequente essa pergunta. Doutor, tem uma associação lá não sei aonde, lá no Nordeste, lá no Sul. É só eu me filiar e ter um médico lá que vai prescrever para mim. O médico lá vai ser uma consulta online, para começar. Eu dou consulta online, não é a minha preferência, mas é um não especialista que vai fazer a consulta online, vai prescrever uma receita de bolo e vai jogar para Deus, entendeu? Vai, tartaruga, vai. E aí você fica perdido. Você não sabe a procedência, então já falei que tem um terroir na questão da cannabis medicinal, tá? Tem um jeito de plantar. Não adianta só jogar na terra ali e ver que vai botar o jacu para comer e descomer depois e pegar o cocô do jacu e fazer alguma coisa. Não é isso. É orgânico. Não é segurança de que aquele canabidiol vai ter a quantidade de coisas que você quer na porcentagem que você quer. Posso pedir para um familiar, amigo, comprar lá nos Estados Unidos, em Portugal, que é mais barato? Olha, não é mais barato mais. Com R$6 o dólar, não está mais barato. O que vende nas lojas, no Cusco, na rede Cusco, lá no Walmart, lá nos Estados Unidos, em Orlando, é baixa quantidade de CBD e THC, sim, ausente. Cânhamo não é a mesma coisa. Pode comprar, porque tem gominha legal, com vários sabores, tem sabonete, tem creme, você pode fazer Não tem aquela coisa da Needs, da Drogazil? Então, aí eu fazendo merchan, né, da Drogazil. Aí você faz uma cesta e tem um monte de coisa com produtos de cannabis. Tudo bem, não tem problema. Tem diferença entre as apresentações de cannabis medicinal? Sim. Então, tem várias marcas, por isso... nós temos que saber o que estamos prescrevendo, porque a gente está se comprometendo. Então, essa flor, ela é diferente dependendo de como você planta ela. Olha só, elas não estão no solo, cada uma está num vasinho, no seu canto particular,
Algumas ficam hidropônicas, como um alface hidropônico, ok? Elas estão com temperatura controlada, a chuva não cai diretamente, tá? Se tiver seco, eles põem mais umidade, se tiver muito úmido, eles secam um pouquinho. Então, tem um jeito de plantar, colher e extrair. Basicamente, para que fica fácil para vocês, tem um CBD isolado, que é só o canabidiol. Ele é bem mais caro normalmente nas outras marcas, porque é difícil pegar só o canabidiol sozinho. Você tem que tirar tudo, fazer um CO2 de alta pressão para poder extrair só o CBD, dá trabalho. O Full Spectrum é tudo, o Broad é tudo menos THC, e o rico em THC, é o que tem bastante THC, que lembrem-se que é o princípio ativo da maconha. Então, ele vem num óleo, esse vidro está errado, o certo é o vidro estar numa cor escura para proteger da luz solar, porque existem reações químicas que acontecem quando ele está ali. Então, você está olhando ali, parece que está acontecendo nada, mas está acontecendo assim, reações ali. Então, se você põe na luz, aquele THC ele vai se transformar em canabinol. E aí já não tem a mesma coisa. O canabinol ele é bom para dormir, mas não tem aquela coisa de controlar a agressividade, entendeu? De melhorar a dor. Então, ele se transforma num outro medicamento. Tá? É igual, eu não sei se alguém lembra de química orgânica, que tinha a substância levógira e a destrógira. Então, se a molécula está para um lado, ela tem uma atividade, e se ela está para o outro, ela tem outra atividade. É basicamente isso. Tá? Vai vir, geralmente, em conta-gotas, com marquinhas. A recomendação de uso que os médicos, as associações, geralmente não falam. Tem que ser sublingual. Às vezes, você pode até passar a língua na boca. Quem é católico, é como se fosse uma hóstia dentro da boca. Você deixa ali, deixa rolando ali. Evitar o enxágue 10 minutos depois, com o estômago forradinho. E os efeitos podem demorar de dias a semanas. Não vale misturar com iogurte, com leite, com água, porque ele perde a propriedade. Então, é dever do médico se esforçar ao máximo para que a gente um dia seja desnecessário. Então, eu gosto quando o paciente passa a vir. Antes vinha a cada 2 meses, aí vem uma vez ao ano só para renovar a receita. Eu fico feliz, entendeu? O meu não é aquela piada do, não, eu tenho que manter o paciente vindo para eu pagar a faculdade do meu filho. Não, eu gosto quando ele fica bem e não precisa mais de mim. Então, esse é o nosso dever. É o dever de mães aqui. Qual é o grande sonho de toda mãe e pai? Que um dia o seu filho não precise mais de você. E qual é o grande medo da mãe do autista? Morrer e o filho ficar ali, desassistido. Porque ele não criou independência. Então, esse é o nosso desafio. É o desafio da equipe multidisciplinar. Da TO, da fono, da físio, da psicomotricista, da psicopedagoga. É fazer com que aquela criança seja um adulto autônomo. E se não for totalmente autônomo, que ele dê o menor trabalho possível para a outra família. Porque a gente não quer ir embora dessa vida e deixar o nosso filho sendo maltratado. A gente quer que ele fique o melhor possível. É isso que a gente quer. Então, a minha briga é essa. É que as pessoas consigam ser independentes e felizes do seu modo. Aí, o que eu quero lançar aqui? Vocês já repararam que cada vez mais as pessoas estão com um comportamento parecendo o espectro autista? Mas por quê? A modernidade favorece isso. A internet favorece isso. Será que os autistas nível 1 ou 2, no futuro, não serão os típicos e nós seremos os neurodivergentes? Por quê? As empresas vão querer pessoas que saibam lidar com rede social, com internet, com computador. As reuniões vão ser remotas. Esses eventos vão ser todos online. Vai ter uma grande tela com uma realidade virtual. Eu vou estar virtual da minha casa falando para vocês. Nesse momento, essa aula vai estar sendo transmitida para várias pessoas. Então, vocês estão aqui passando um calor, passando vontade de ir no banheiro, mas você não quer levantar, ficar olhando, vontade de beber água. Mas em casa, não. Então, quem tiver a capacidade de vencer isso, de poder fazer um trabalho remoto, trabalhar com computador, trabalhar com rede, de não precisar ficar interagindo socialmente, o meu questionamento. Será que daqui a 20 anos esses atuais neurodivergentes serão aqueles que terão sucesso? Então, é isso que é a minha peleja, junto com vocês. É que fazer essas crianças possam crescer confiantes, com boa autoestima, para que elas dominem o mundo lá na frente. Porque ninguém disse que é melhor a gente... Eu gosto de socializar. Gosto de abraço, gosto de toque. Mas a vida está indo por um outro caminho. Mesmo os nossos filhos típicos, eles estão com um comportamento mais
Hoje uma amiga falou da enteada adolescente que ela não interage. Ela não é autista, não é que eu já vi, mas ela está lá na realidade dela, entendeu? Então, é o desafio que eu lanço para vocês, tá? A gente tem apresentações de cannabis, então a gente está com a CBDUs aqui, com o Rômulo, tem qualidade, tem um custo muito bom. Olha, em farmácia vende. Para início de tratamento, é interessante porque você tem fácil acesso, só que o custo é maior. Por exemplo, para comportamento agressivo do autismo, muitas vezes a quantidade de THC tem que ser maior. E não temos essa quantidade de THC disponível na farmácia. Na farmácia, a quantidade que tem é 0,2%. E, às vezes, eu preciso de uma quantidade maior. E mesmo o que tem menos quantidade de THC, ele vai ser assim, vai ter um custo maior na farmácia. Quando você importa, você tem um custo menor. E estamos aqui na batalha para que a lei aprovada pela Assembleia do Estado do Espírito Santo entre em vigor junto à Secretaria de Saúde, para que os pacientes, principalmente com autismo e epilepsia, que fazem parte de uma parcela grande da população, possa ter um acesso gratuito ao medicamento. Atualmente, ele não tem no protocolo, ele é considerado um fitofármaco pela Anvisa, e esse é o motivo pelo qual o SUS ainda não está liberando, mas temos uma lei aprovada pela Assembleia há mais de um ano. Então, a gente está aqui para fazer essa defesa do pessoal. Isso. O CBD, ele não é psicoativo. Inclusive, quem tiver intoxicação por cannabis, você usa o CBD como antídoto. Então, ele não dá barato, ele dá pouca sedação, não vai causar dependência. E ele vai ser bom principalmente para pacientes que não têm indicação, não podem usar o THC. Por exemplo, a epilepsia. São altas doses que eu preciso usar para controlar as crises. Então, não é bom usar o THC junto, porque ele pode provocar problemas na cognição e dependência. E dão problemas hepáticos em altas doses. Então, eu uso o CBD puro. Mas, por exemplo, no comportamento agressivo, aí eu acho que é interessante usar o THC junto. Por exemplo, contraindicação de THC, esquizofrenia. Aí não pode usar THC, vai usar o CBD puro também. É recomendável THC e CBD junto ou só o CBD, por exemplo? A recomendação geral é que comece com o CBD puro para ver principalmente idoso. Porque o THC, dependendo da quantidade, ele pode ajudar a dar arritmia cardíaca. Então, a gente começa com o CBD puro, aí não teve efeito colateral, mas não resolveu o problema, insônia, dor. Aí coloca um pouquinho de THC, uma gotinha, 2 gotinhas, vai aumentando e vai observando. Se você sabe do que pode acontecer, fica fácil. Aí você avisa o paciente, avisa a família, você tem que estar acessível, né? E aí você já orienta direitinho. É só tomar cuidado. No tratamento para idoso com demência, também é indicado fazer o uso do canabidiol ou não? Eu gosto muito do canabidiol com THC em pacientes que têm Alzheimer ou outros tipos de demência e que estão agitados, não dormem ou perderam o apetite. Quando tem uma pessoa jovem, com 30, 40 anos, pai e mãe, ou pai ou mãe, eu tenho histórico familiar de Alzheimer, eu oriento a iniciar um uso de canabidiol puro, sem THC, já como prevenção, porque tem alguns estudos que mostram que ele meio que diminui a quantidade, a formação de placas degenerativas, beta-amiloides. Como que funciona esse diagnóstico para a pessoa adulta? Qual o profissional que uma pessoa adulta que acha que tem autismo deve procurar? E como que vai ser esse passo a passo para o diagnóstico? Vai ser em uma consulta? Vai ser em 2? Então, infelizmente, eu tenho muitos colegas que não acreditam em autismo no adulto, tá? Principalmente porque o autista não tratado, na vida adulta, ele vai ser taxado como transtorno bipolar, TOC, transtorno de ansiedade, depressão. Mesmo crianças, é difícil. Eu atendi uma online de Brasília, filho da amiga da minha irmã, advogada, com 10 anos,
com ideações suicidas. Assim, mãe, eu quero morrer, porque... Imagina uma mãe, eu sou mãe agora, eu falei, gente, meu filho chegar para mim e falar, mãe, eu quero morrer, porque eu estou dando muito trabalho para vocês. Ele passou em vários psiquiatras, vários. Estava com uma avaliação neuropsicológica de TEA, só que a psiquiatra olhou e falou assim, não, você não tem autismo. E o menino com depressão, aí tá puxando antidepressivo no menino. Aí, então, assim, eu acho que é difícil, mas tem alguns que acreditam, tá? Então, procurar um neuropsiquiatra. Às vezes ajuda você fazer, não é o recomendável, mas às vezes ajuda você já fazer uma avaliação neuropsicológica antes. O problema da avaliação neuropsicológica é o custo, porque dá trabalho. São 3 horas de perguntas, de testes. Então, não é que é caro, mas vale, mas nem todo mundo tem, né, a condição. Mas, se puder, é o ideal. Fazer a avaliação neuropsicológica com um neuropsicólogo, não um psicopedagogo, e levar já para o médico, para um neuro ou psiquiatra, para ele fechar. Às vezes, eu nem sempre peço, tá? Eu faço umas perguntas, pergunto para o cônjuge. Geralmente, quando é homem, é a mulher que manda. Fala assim, minha esposa me mandou aqui porque ela acha que eu sou autista. Aí eu vou e pergunto. Aí teve um que eu fiz diagnóstico adulto, por quê? Ele falou, nossa, doutora, tudo bate, porque o meu chefe não gosta de mim, porque eu dou patada nele. Os meus amigos de trabalho não gostam de mim, porque eu não participo de nada. E a minha esposa não me entende. E aí a gente fez a avaliação neuropsicológica, ele tinha condição. E aí eu fiz uma chamada de vídeo com a mulher, ele do lado, eu falando com a mulher para parar de brigar com ele, e ele chorando. Um homem desse tamanho chorando, mas aqui. Ele falou, tirou um peso das minhas costas, porque eu me sentia culpado de estar assim. Então, assim, a jornada não é fácil, sabe? Meu nome é Vitor, eu também sou médico, atuo na atenção primária. A gente tem muito contato, assim, representado aí pela risperidona, né? A gente, enquanto clínico, tem cuidado com... diante da banalização do diagnóstico, né, com as limitações que a risperidona ou com que medicações semelhantes podem oferecer ao desempenho escolar do paciente ou coisa do tipo. A minha dúvida é em relação ao THC. Você falou que assim, se discute muito a combinação do THC junto com a medicação combinada. Qual que é a limitação, não sei se tem algum estudo robusto, em relação ao desempenho escolar, porque quando a gente recebe, na evolução desse paciente, a gente encontra muito uma redução do hiperfoco, a questão da limitação do desempenho escolar da criança frente às outras medicações. Se o THC ele tem esse mesmo risco, e o risco de combinar essa medicação e usar isso diante da banalização do diagnóstico. Isso, é sempre um risco, essa banalização. Por isso que a gente tem que fazer um tratamento muito cuidadoso. A risperidona e outros antipsicóticos lá vão trazer vários problemas, hiperprolactinemia, ganho de peso. O THC não é recomendado para uso a longo prazo em crianças. Mas crianças com autismo grave, com comportamento agressivo, em que a mãe não consegue lidar, ele não tem vida social, não consegue participar das terapias porque está muito agressivo, muito agitado. Então, sim, eu acho que o THC é recomendado porque o CBD sozinho não dá conta. E outra coisa, se você prescreve o CBD sozinho, você tem que aumentar a dose, aumenta o custo. Então, o THC com custo menor você consegue controlar. Mas se é uma criança que só é agitadinha, só é hiperativa, né, tem um grau de autismo de 1 a 2, você pode entrar com CBD puro. Às vezes, dose baixa de risperidona mesmo. Às vezes, tem que associar metilfenidato, algum psicoestimulante. Hoje a gente tem a atomoxetina. Então, o médico ele tem que ser um Batman. Ele tem que ter um cinto de utilidades e ele tem que fazer as combinações. Porque só ficar dependendo de um remédio é complicado. Então, ele tem que ver a demanda e perceber e ter a sensibilidade de prescrever aquele medicamento naquela situação. Eu, como neurologista, eu sempre começo com a primeira linha. Quase sempre. Eu tento a risperidona, quetiapina, não deu certo. Aí, vamos começar o canabidiol. Não, eu tenho dinheiro, quero começar e Beleza, vamos lá. Mas, normalmente, eu começo com o uso de primeira e segunda linha. Bom, não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu. Mas, bom você ter vindo, viu? Obrigado. Doutora, eu gostaria de saber em que casos, por exemplo, vou falar de autista, porque eu sou mãe de autista e sou esposa de autista. É recomendado encaminhar o paciente para o psiquiatra, o neuro passar para o psiquiatra. Isso. Quando está muito
patente o problema comportamental. A gente, neurologista, a gente fala que os psiquiatras têm a mão mais pesada. A gente fica com medo de passar muita risperidona, muita quetiapina, a gente fica naquelas doses baixinhas assim, e às vezes precisa dar uma dose alta, sabe? Misturar um monte de remédio para poder... Às vezes é uma fase que toma aquele monte de remédio. Aí fica um tempo tomando, aí ele começa a ficar muito dopadinho. Aí é hora de tirar, é hora de você ir diminuindo. Você faz uma contenção química, passou aquela fase, você vai tirando. Mas quem consegue fazer isso de pesar a mão é o psiquiatra. Então, toda vez que tem um comportamento, um problema de comportamento predominante, a gente passa para o psiquiatra. O neuro é a epilepsia, o TDAH, mas se é um TDAH com muito distúrbio de comportamento, a gente precisa da ajuda do psiquiatra. É uma linha meio tênue. E o problema é que tem alguns colegas neurologistas que não gostam de tratar nada de problema de comportamento. E eu acabo tratando muita coisa de comportamento, mas se eu pudesse, eu preferia passar para o psiquiatra. Já vou aproveitar aqui e fazer a consulta. Não, é porque o meu filho ultimamente tem pensamentos de falar de querer morrer. Ontem eu vi ele falar que queria dar um tiro na cabeça e morrer. Falou que estava meio depressivo porque teve uma situação que causou esse sentimento nele. Seria um caso de psiquiatra? Psiquiatra. E aí, como ele está com essa ideação... Ele tem quantos anos? 16. Então, já é um adolescente. Então, assim, o psiquiatra ele vai ter que fazer uma contenção química, tá? Às vezes até deixar ele mais dopadinho, para que ele não entre as vias de fato. Então, ele vai associar um antidepressivo com um estabilizador do humor, porque só o antidepressivo sozinho, se você prescrever só o antidepressivo, pode dar ânimo para ele, entendeu? Então, tem que ter um estabilizador do humor, uma coisa para animar e outra para conter ele. Então, precisa de um psiquiatra. Tem que procurar um psiquiatra, nem que seja numa clínica popular, sabe? E depois diminui, mas tem que sair dessa fase, porque senão a gente sozinho não dá conta, não. Nesse caso aí do síndrome de Down com o autismo, Dureza. tenso, né? É tenso. Então, A conduta maior. Assim, na verdade, a trissomia do 21 com o autismo, a conduta vai ser a mesma do que não tem trissomia do 21. Vai ver qual é a demanda, está agressivo. Eu tenho um que recentemente estava dando trabalho, estava batendo na avó. Então, a gente vai ajustando o canabidiol, a risperidona. Então, a conduta da trissomia do 21 com TEA é a mesma do que não tem trissomia do 21, porque aí predomina as características do TEA, né? Quem tem só síndrome de Down, normalmente é dócil. Então, não dá muito trabalho. Mas, quando tem o TEA junto, é danado. Então, aí a conduta é a mesma. Eu acho que ele está muito mais relevante do que a própria síndrome. Exatamente. Entendeu? A síndrome de Down em si não dá trabalho. Mas... O problema são as características do autismo. Bom, não, mas eu gostei, assim, o pessoal está bem interessado, o pessoal parando para ouvir, eu fico feliz. Porque cada um vai disseminando conhecimento para o outro, né? Que eu acho que é... E, Clara, a qualidade da sua palestra, perguntou, você pimba. Um autista que apresenta um comportamento de muita agitação, pode ser, assim, é uma pessoa que eu conheço, né? Pode ser um sinal de que ele não está sendo bem medicado? Porque ele não para. É uma criança que vai na igreja e ele não dá paz, a gente vai para rezar e não tem paz. Pode ser a medicação que não está adequada? Pode. Ele anda o tempo todo, ele não para. Muitas vezes o autista vem junto com o TDAH. Então, às vezes, você tem que medicar o TDAH com um psicoestimulante, tipo metilfenidato, lisdexanfetamina, que é um Venvance. É que eu não queria fazer merchan aqui, mas não tem jeito, né? Então, ou Venvance, ou Ritalina. Às vezes, não precisa nem da risperidona. Você passa a Ritalina ou outro psicoestimulante, parece que ele melhora, porque o que é o TDAH? É a falta de dopamina no lobo frontal, lembra que é aquele lobo lá que dá atenção e foco? Aí você dá dopamina para ele, que é o psicoestimulante, apesar do nome ser psicoestimulante, deixa a criança focada. Às vezes é porque não está bem medicado. E às vezes o profissional não entende, aí ele entuxa de remédio para dar sono. Aí só dá sono no menino, aí só taca Neosine, Neuleptil, risperidona, quetiapina, e às vezes está precisando de uma Ritalina. Então, tem que ser um profissional com experiência. Isso aí é só com experiência de vida mesmo, do profissional, né? Dá pena de ver. Ah, entendi.
Uma questão também é que depende do horário que talvez ele está fazendo o uso da Ritalina, mas talvez no horário do culto ele já não tem mais essa medicação. Exato. Aí talvez, o médico tem que falar isso. Isso aí. Então, o caso que ela perguntou lá, talvez ele foi medicado, mas ele foi medicado pela manhã, porque ele estuda pela manhã. Então, quando chega o horário da noite, se ele não toma um Ritalina LA, que tem uma duração maior, chega à noite ele não vai ter essa concentração. Né? Então, isso aí o médico, né, deve explicar para a mãe. E também ver se é só nesse horário do culto da noite. Talvez no horário da reza, né, da reza pela manhã, ele vai estar tranquilo. Então, é caso de ver com a família também. Que hora que ele está recebendo? Será que ele está recebendo essa medicação de concentração? Ele está recebendo o quê? Pela manhã? Então, vamos ver se pela manhã ele está concentrado. Se ele não está recebendo, aí é um outro caso. Agora, se ele está fazendo uso e ainda em todo o espaço do dia, ele ainda está com essa agitação, aí é porque precisa ser a dose precisa ser alterada, ver se está fazendo efeito. Muito bem colocado, exatamente isso. Não é aumentar a dose, mas ver se realmente aquela medicação está no horário certo para ele. Às vezes a mãe não percebe também. Aí não traz essa demanda para o médico, né? Eu sou psicopedagoga e às vezes a família traz a criança, ou eu vou na casa da criança, eu gosto muito de estar no ambiente familiar. Por aí eu ajudar a família a se organizar ali. E às vezes eu chego, a mãe fala assim, mas ele já tomou a Ritalina. Eu falei, sim, mas ele tomou que horário? Ele tomou pela manhã, quando foi para a escola, porque na escola ele precisa estar atento. Ok, mas a criança tem 12, 13 anos. E aí ele traz tarefa de casa. Quando ele vai fazer tarefa de casa 4 horas da tarde, ele está no mundo das maravilhas, porque a Ritalina já foi embora. E aí, então, que eu levo para a mãe e falo, olha, então você precisa falar com o neuro que ele precisa tomar uma Ritalina LA, que tem um efeito de duração maior. Exato. Porque ele precisa estar medicado mais tempo, porque ele precisa estar concentrado mais tempo. Exato, por isso que precisa de um profissional com experiência, porque aí tem a Ritalina LA, mas aí dura 8 horas. Aí tomou às 8 da manhã, às 4 da tarde já acabou o efeito. Isso. Aí, às vezes, precisa associar com o Atenta. Aí usa o Atenta, que aí faz efeito o dia inteiro e dá um plus. Então, isso aí é o olhar da equipe e a experiência farmacológica do médico, né? E às vezes a missa tá chata também, né? Às vezes a gente tá quieto ali nas só pra alturas, dizer. e só levanta, daí às vezes o menino já não aquela cadeira dura, aquele banco duro da igreja. Por que não põe uma almofada, gente? Eu cheguei aqui agora, mas vendo essa questão da medicação, né? Eu só gostaria de fazer um relato que eu vivi, inclusive na igreja, com meu filho autista. Ele era tido esse que atrapalhava, né, o culto. Mas não é só a medicação em si. Para essa questão do comportamento, né, da criança autista, pelo menos o que eu vivenciei com meu filho. A questão é, o ambiente também interfere muito no comportamento da criança. Excesso de estímulo, às vezes. Isso. Se a igreja está lá tocando a bateria, né, desregulando a criança na questão sensorial. Não, a questão toda também não é só a medicação. A gente tem que ver, né, todo esse contexto, porque o meu filho era medicado, era isso, mas quando ia para a igreja, ele acabava se desregulando por causa dessas situações, né? Mas, claro, a medicação faz toda a diferença na terapia da criança. Até porque aí, medicado, ele vai aproveitar melhor as terapias, né? Porque senão tá lá aquela criança agitada, nem para prestar atenção. Temos mais uma aqui, doutora. O pessoal animou, hein? Boa noite. Eu sou advogado especialista na área da saúde. Uma grande dificuldade que a gente tem hoje é garantir o acesso ao tratamento de qualidade e sem interrupção do paciente autista, tanto na esfera do poder público quanto em relação a planos de saúde. E uma coisa que a gente sempre discute nos processos é o quão prejudicial isso é para o paciente, a intermitência do tratamento ou o tratamento em carga horária aquém daquilo que foi recomendado pelo prescritor. Então eu gostaria muito de ouvir a opinião profissional do especialista em relação a esses fatos, a interrupção do tratamento, a intermitência e a ausência da carga horária necessária para aquele paciente. Então, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Por exemplo, depende da doença. Então, se é uma epilepsia... Paciente autista. Às vezes, o uso não é um prazo indeterminado.
determinado, tem que ser contínuo, não pode ser interrompido, sob o risco de ter uma desregulação do comportamento dele. Não, às vezes a mãe pergunta, os pais perguntam, é para o resto da vida? Não necessariamente. Porque, às vezes, é só o tempo de madurar, ter a maturidade do cérebro, dele conseguir aproveitar as terapias, da TO, da fono, da psicopedagoga, da fisioterapeuta, poder conseguir trabalhar e ele conseguir acertar, e aí talvez nem precise mais, sabe? Mas é indeterminado e deve ser contínuo. A questão da judicialização, infelizmente, é um caminho por enquanto não, a lei que a Assembleia aprovou não estiver em vigor. Mas, assim, pelo que eu fiquei sabendo a boca miúda, o posicionamento dos desembargadores é ser favorável, não aos planos. Alguns não concordam que o plano tenha que arcar, mas praticamente todos concordam na necessidade do uso nesses casos mais refratários. Né? Mas aí a gente tem que provar que já tentou de tudo. Então tem que ser um laudo muito bem feito, com dose, tempo, posologia. Só uma dúvida com relação à interação medicamentosa. Se existe alguma janela? Boa pergunta. Como qualquer medicamento, se boldo tivesse bula, ninguém usava, né, a rodo. Então, todo fitoterápico vai ter efeitos colaterais e interação. Você sabe que ginkgo biloba você tem que parar 7 dias antes de qualquer procedimento cirúrgico sob risco de sangramento. Então, assim como os outros fitofármacos, a cannabis medicinal vai ter interação, mas nada mais do que os outros. Então, vai ter alguns que ele vai interagir mais. Opioide, tipo codeína, morfina, benzodiazepínicos, como clobazam. Ele pode ter risco de problema hepático? Pode, mas daí outros medicamentos também têm risco hepático. Então, os riscos dele não são maiores do que os outros remédios. Eu queria saber a respeito da opinião da senhora sobre a falta de protocolo clínico para atendimento aos pacientes portadores de transtornos neurodivergentes, né? Que acaba também com a banalização do diagnóstico do mesmo paciente que vem com um protocolo que ele tem 40 sessões de terapia ocupacional, tem paciente que vem com 7. Então, a disparidade entre tratamento de pacientes talvez com um quadro clínico semelhante também a gente vê muito na prática. E a falta de protocolo clínico também incide sobre talvez um tratamento subestimado ou também de um tratamento superestimado. Aí a gente vai entrar nessa discussão, assim, pensamento próprio é que a gente tem que ter como ferramenta, você falou dos efeitos colaterais das outras medicações, assim como o CBD, o THC também tem. Mas, assim, eu queria saber a respeito do que você acha em relação à falta de protocolo clínico para atendimento e com a banalização disso, a gente vê protocolos tanto superestimados quanto subestimados. Ele falou da dificuldade da judicialização, aí eu vou tratar um pouquinho da facilidade do acesso ao diagnóstico, assim, em relação à falta de protocolo, para também conseguir a medicação. Então, é difícil fazer um protocolo, porque até os estudos têm dificuldade porque não é só quantidade de CBD e THC, quantidade de terpeno. Então, é muito difícil a gente alinhar uma coisa. O diagnóstico de autismo depende muito de avaliação neuropsicológica, que o custo não é baixo. É um problema do protocolo, por exemplo, de TDAH. Então, o Estado está vendo uma maneira de tentar gerenciar isso melhor, porque também é outra condição super diagnosticada. Todo mundo tem TDAH. Até eu tenho TDAH, né? Então, tô brincando. Então, assim, é muito difícil. O Estado, o órgão, o gestor público, porque o que é a gestão? É a gestão de recursos. É você poder fazer um bom custo-benefício ali. Então, é difícil fechar essa conta. A conta não fecha. Pois e corroborando, assim, os próprios concursos públicos, assim, os médicos que eles compõem bancas médicas de concursos públicos, o autismo, ele só é considerado para fim de concurso público quando ele é diagnosticado na infância. Tem esse problema. Pois é. Então, assim, você falou da descrença em relação ao diagnóstico dos pacientes adultos, dos pacientes idosos, assim, acaba que o próprio sistema ele te impõe isso, assim. Apesar, a gente já tem uma banalização quando a gente a população quer acesso aos benefícios do paciente autista, dando exemplo para o concurso público, esses benefícios ainda não chegaram nos pacientes adultos, nesses pacientes idosos, que a gente também vai sofrer o mesmo risco. É um problema. Eu tive um paciente que fez um processo seletivo como TEA Suporte 1, só que fizeram uma perícia nesse concurso ali e ele foi reprovado. E alegaram que ele, em suma, era muito inteligente para ter autismo. Então eles queriam um professor retardado. Como é que o professor eu ia falar que é parte de exatas,
Mas, enfim, ele está judicializando. Então, tem esse problema também. O excesso de benefícios, às vezes, o pessoal aproveitando os benefícios assim de forma equivocada, né? Tipo a história do filho do Mion, Marcos Mion, que, na fila da Disney, quem é autista vai ter prioridade. Aí foi um monte de brasileiro ali com laudo de TEA, e aí acabaram com isso. Então, realmente é uma grande dificuldade, outro desafio da luta das associações, que tem os picaretas, né? Infelizmente. E os pacientes adultos que acabam não tendo esse benefício mesmo tendo o diagnóstico e precisando dessa ajuda. Agora, a empresa privada costuma aceitar o laudo, tá? Eu tenho vários pacientes que eu fiz o laudo e aí eles realocaram ali, porque eles têm que cumprir uma cota, né, de PCD nas empresas, e ali as empresas até que têm interesse, as empresas privadas. Obrigado. Né? Nada. Boa noite, meu nome é Valéria. Eu tenho um neto autista, mas ele foi diagnosticado aos 18 anos. Então está assim difícil de entender o crescimento dele com os objetivos que ele tem. A gente explicava muito que ele era, não, você é muito chato, você quer tudo muito certinho, você só come olhando a janela. E agora que nós fomos começando, depois de passar por vários psiquiatras, passar a entender um pouco do autismo. Agora, eu queria saber de você se o caso dele é porque os pais são separados, a mãe mora comigo, que é minha filha, ele não tem a imagem do pai. O pai, para ele, é o avô. Isso ajuda a desenvolver o autismo? Não. Ele já é uma condição genética. Tem alguns autismos que aparecem com alguma lesão cerebral, mas muito pouco provável que tenha a ver com a separação, né? E ele tem uma referência paterna, uma referência masculina, que é o avô. Então, ele não está sem pai. Ele tem uma referência paterna, né? Essa coisa de descobrir tardiamente é complicado. É um choque e é uma adaptação. Mas ainda bem que descobriu. A minha irmã, ela tem suporte 1 e eu só descobri agora, entendeu? Passamos a vida toda. A primeira vez que ela deu uma crise de TOD, aos 2 anos de idade, ela apanhou muito. Então, nunca mais ela teve. Mas aí isso custou caro. Então, hoje ela é uma advogada da Caixa em Brasília, não vem para cá mais, porque ela está bem sozinha. Então, a gente repensa o passado. Mas meu pai não tinha culpa. Quer dizer, teve culpa, mas depois a sociedade não teve. Porque antigamente não se fazia esse diagnóstico. Quando ele era pequeno, ninguém fazia diagnóstico de TEA leve, só de TEA grave, né? Tinha que ter retardo mental, eu não podia olhar nos olhos, porque senão não era autista, tinha que ter estereotipia. Então, os critérios eram diferentes, né? Ainda bem que descobriu. Aí agora é trabalhar a cabeça de vocês, a cabeça dele, medicar, porque provavelmente vai precisar medicar, até ele controlar suas emoções e respeitar. Porque a gente tem mania de querer tocar, né? Não, vamos, deixa eu dar um abraço. Às vezes eles não. A gente fica chateado às vezes. Então, é a gente se segurar para não deixar o espaço dele. É isso aí, gente. Muito esclarecimento. Por isso, esse evento nosso se chama Descomplica Autismo. Isso aí. Né? Gente, a ideia aqui é exatamente ajudar a descomplicar um pouco as coisas. Mais uma vez, muito obrigada, doutora.